Boa noite, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Mais uma noite aqui para o canal favorito do YouTube brasileiro. Com vocês, meu nome é Renan. Eu sou a Luana. E seja bem-vindo ao canal Entre Aspas. Desde já eu peço para você deixar sua inscrição se você é novo aqui. A gente está quase alcançando 100 inscritos, pessoal, então ajuda a gente, porque se você gosta do nosso conteúdo, você realmente vai querer compartilhar esse conteúdo para seus amigos. E também vai pedir para eles se inscreverem, porque eu sei que você é muito gente boa. Já até deixou o gostei aqui, que eu sei. Aproveita e segue também a gente lá nas redes sociais, o Renan vai deixar aqui. E é isso, vamos para a primeira notícia de hoje, porque olha, hoje tá pegando fogo aqui as notícias, né? Você conhece a PL da Globo? Não. A PL da Globo basicamente é o seguinte, qual foi a última vez que você assistiu um filme brasileiro? Brasileiro? Atuais eu acho que eu não assisti nenhum. Eu acho que o último filme que a gente assistiu foi... Talvez seja o Alto da Compadecida, e já tem uns 2 anos que a gente assistiu. Mas filme atual brasileiro, qual é o que a gente lembra? Eu sei que eu queria assistir o filme do Chico Bento, só que eu não cheguei a assistir também. Eu acho que foi aquele da Turma da Mônica. Acho que o primeiro Turma da Mônica Laços, eu acho. Pode ser. Então, o que a PL da Globo faz? Pessoal, não achando que os projetos brasileiros arrecadam o suficiente, eles decidiram que agora vai contar com os streamings, né? Então, eu trouxe a notícia aqui que vai contar um pouco mais sobre como é que funciona a PL da Globo, porque ela foi aprovada na Câmara. Vamos ver aí o que vai vir por aí, pessoal. Eu falei, faltou só a maquiagem de palhaço aqui, que eu falei que a próxima vez que falasse sobre taxação e imposto ia vir fantasiado de palhaço. Eu já passei o batonzinho vermelho por conta disso. Logo daqui a pouco eu que vou passar também, meu Deus do céu. Câmara aprova PL da Globo que prevê taxação de streaming. O projeto estabelece alíquota progressiva de até 4% sobre receita bruta e permite dedução para empresas que investam em conteúdo brasileiro. O texto segue para o Senado. Deixa eu abrir a notícia. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, dia 5, a redação final do projeto de lei que prevê a taxação de streaming no Brasil, também conhecido como PL da Globo. O projeto de lei 8.889 de 2017 cria uma nova tributação sobre plataformas de streaming audiovisual como Netflix, YouTube e Claro TV por meio da contribuição para desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, Condicine. Agora, o PL da Globo segue para análise do Senado Federal. A proposta estabelece que a cobrança será feita sobre receita bruta anual das empresas, variando de 0,1% a 4% conforme faturamento. Empresas com receita de até 4,8 milhões enquadradas no Simples Nacional ficam isentas. É incrível, né, pessoal? É incrível porque eles dizem como, assim, os projetos brasileiros, eles necessitassem tanto desse apoio, eles não conseguem se financiar sozinhos, coitados. Eles precisam realmente ter esse apoio das taxas. Como eu falei, a gente faz tempo que não assiste filme nacional. Eu acho que o último filme que eu quis assistir, assim, eu tive interesse em assistir filme nacional, foi o do Chico Bento. Talvez seja porque eu sou uma pessoa que não seja tão chegada a filme também. Mas, assim, você acha que uma coisa tem que compensar a outra? Eu acho que é quase uma forçação de barra, exatamente, né? Pra gente ver o conteúdo. Porque eu vou falar pra você, eu sou um cara que eu não ligo tanto pro cinema nacional, mas todo mês eu pago o meu YouTube Premium de bom grado. Por quê? Porque o YouTube é um negócio que eu consumo todos os dias. Eu consumo tanto YouTube que a forma de eu trazer canais pro YouTube é uma forma de contribuir, assim, o tanto que eu assisto, assim. É como se eu sentisse que eu estivesse devolvendo um pouco daquilo que eu assisto, né? Sim, sim. A gente aqui em casa, a gente assina... A maioria dos streamings a gente paga, porque eu gosto muito de assistir série, eu já falei pra vocês. A gente até já comentou aqui, a nossa estrutura familiar de 3 filhos, de vez em quando tem o meu filho mais velho que vem aqui pra casa, então não me deixa assistir TV aberta, porque
Se eu quiser assistir uma programação, eu teria que acompanhar a programação de horário da TV. E eu não consigo fazer isso. Então, pra mim, acompanhar uma série é muito melhor. Então, a gente paga Netflix, a Amazon, Paramount. A gente assina a maioria dos streamings. E pra mim, isso é quase que querer que eu engula o conteúdo nacional. E assim, além de eu não assistir TV aberta, hoje em dia, eu não gosto mais de produção, tanto das produções nacionais. Pra mim é muito difícil. Os de antigamente era muito gostosinho, que nem eu falei pra vocês. A gente assistiu o Alto da Compadecida, que é um filme que a gente gosta muito. Nossa, e sem contar que os filmes nacionais hoje em dia, tudo aquela militância descarada, tudo sobre política e tal. É tipo a gente, quando a gente adora uma peça de teatro, que é brasileira, que é Hermanoteu na Terra de Godard. Nossa, se você não conhece, procura aqui no YouTube, provavelmente tem. No teatro, essa peça é fenomenal. Eu decidi colocar o filme ali pra assistir Pra nós foi a maior... Pra gente assistir, nossa, foi uma decepção. Uma decepção gigantesca. Sério? Porque assim, eles tiraram as piadas, só tinha as piadas legais, eles tiraram, porque não podia... Colocaram que não podia isso, não só podia tinha aquilo. piada que envolvia cristão, a fé cristã, mas tiraram todo outro tipo de piada que tinha, tiraram. Então, ficou um negócio quase que maçante a gente ter que assistir aquilo. Então, a gente gosta muito de... Não é que a gente odeia produções brasileiras, a gente gosta, mas as produções brasileiras que a gente assiste são as mais antigas, né? Tipo, tem aquele que você gosta também, que é do... Que é bem antigo. Não é Carandiru, é? Carandiru? Não é Carandiru. É aquele de... Ai, eu não lembro o nome do filme agora. Depois eu deixo, o Renato coloca aqui. Mas, enfim, a gente gosta bastante desse filme. Tem um Tropa de Elite que a gente gosta muito. Cidade de Deus, você tá falando? Isso, Cidade de Cidade de Deus eu gosto pra Lembrou. Cidade de Deus, ele gosta bastante. Tropa de Elite a gente gosta muito, a gente sempre assiste. Mas os novos a gente não consegue assistir muito por conta de ser conteúdo mais pra lacração do que em si o próprio conteúdo. Muito e olha forçação de barra. E a gente não gosta, a gente gosta de um humor mais, que nem eu falei pra vocês, se vocês quiserem procurarem aí Hermanoteu na Terra de Godard, provavelmente tá aqui no YouTube, a gente sempre vê por aqui. A peça, tá? A peça de teatro. É sensacional, é muito gostoso. Mas, assim, eu vou falar pra você, assim, tudo... E é triste eu falar isso, porque, assim, como você falou, eu acho que um dos meus filmes favoritos é Tropa de Elite mesmo. Eu gosto pra caramba de Tropa de Elite. Cidade de Deus também é outro que eu assisto bastante. Só que, se você vê hoje, a maioria dos filmes brasileiros, os filmes nacionais estão saindo. Na verdade, eu não dou nem esse troféu pro Brasil. Eu digo que a maioria dos filmes que estão saindo ultimamente tá meio chato. Eu acho que, assim, a crise de roteirista realmente tá pegando firme, porque, na verdade, ficou tudo muito polarizado. É igual a Luana falou, assim, não é que a gente odeia o cinema nacional, eu acho que é esse pensamento de, assim, tudo, se você não gosta de uma coisa, ou que uma coisa tá se tornando, você odeia esta coisa. Na verdade, eu acho que não. Eu acho que é o seguinte, pra mim, o que me incomoda nessa situação toda é que parece que é uma forçação de barra de colocar conteúdo nacional ali pro público engolir a força. Gente, é que nem eu falei, eu tinha uma época que eu gostava muito de novelas nacionais, eu assistia, só que hoje em dia eu já notei que começaram a estragar, porque em vez de ter uma história comovente, um roteiro legal, algo envolvente, não. Hoje é muito pensado em lacração ou num conteúdo muito explícito e eu não gosto mais disso. Tanto que hoje em dia, se você vê o meu catálogo da Netflix, o Renan muitas vezes brinca, porque meu conteúdo da Netflix hoje em dia é muito dorama, que é novela japonesa, C-drama, que é chinesa, e K-drama, que é novela coreana. É muito conteúdo asiático, porque os asiáticos eles estão se dedicando a entregar um conteúdo de qualidade, sem ter lacração, um romance leve, uma coisa mais, sabe, sem ter... Quase que eu tô assistindo desculpa pela palavra, mas quase que um vídeo pornô gratuito na minha cara. E eu acho isso totalmente desnecessário, não é o tipo de conteúdo que eu quero ver. E eu vou falar pra vocês, assim, ó, vou dar uma sacada interessante.
não só para quem é assim, da Globo ou para quem é da televisão, mas até para você que tá iniciando seu canal no YouTube, quer fazer as pessoas te assistirem, quer fazer as pessoas gostarem assim do seu conteúdo. Primeiramente, estude a pessoa com quem você quer falar, qual que é a mensagem que você quer falar. E segundo, entenda, essa pessoa, a maioria das pessoas hoje em dia passa de segunda a sexta num trabalho, na vida séria, ou cuidando de filho, ou cuidando de assuntos do dia a dia. Todo mundo tem problemas a se preocupar, todo mundo tem que ir em banco, todo mundo tem que fazer suas próprias coisas. E quando você senta na frente da TV, na frente do seu celular ou na frente do computador e quer assistir algo, você não quer assistir algo que você já está sobrecarregado a semana inteira. Você não quer assistir algo que você já tem a semana inteira pessoas falando isso pra você. Não, você quer assistir algo pra se descontrair. Meu, eu falo, assim, eu gosto dos filmes antigos, por exemplo, os filmes que bombava quando eu nem era antigo, quando eu nem era nascido, por exemplo. Que, mostrava aqueles caras do tamanho de um armário, pegando uma metralhadora, atirando em um monte de soldados inimigos, entendeu? Explodindo tudo e tudo mais, sabendo que aquilo ali, naquele filme, naquele momento, tem um contexto, não está sendo levado... não vou usar metralhadoras nesse filme porque a gente é desarmamentista, armas matam pessoas e tal. Não! A gente tá no cinema, a gente quer uma ficção, a gente quer realmente isso, uma ficção, uma obra dramática. Não é pra ser levado tanto a sério. E é que nem eu tô falando pra vocês. Eu, por exemplo, eu gosto muito de assistir romance, histórias de romance, drama, comédia romântica, eu gosto. Mas eu não quero assistir um pornô escrachado na minha cara. Se eu quisesse abrir isso, eu abri um site na internet. O que eu quero ver é uma história envolvente, personagens envolventes, um roteiro cativante, atores que saibam atuar e não esteja me entregando uma cagação de regra a cada 5 minutos de texto. Exato. Eu não quero ver isso. Eu não quero ver isso. E, pra mim, é o que eu falei pra vocês, isso mais tá parecendo uma forçação do eu ter que engolir esse tipo de conteúdo do que pensando pra algo benéfico, de verdade. Porque, assim, tanto não é benéfico porque o negócio chama PL da Globo, né? Não é de todas as emissoras, é a PL da Globo. Por que será que toda vez que a gente ouve esse nome no Brasil, Globo, a gente já sabe que a gente vai... E aí a gente começa... E assim, o que eu tô falando pra vocês é pra vocês pararem pra refletir, tá? Aí a gente pra analisar esse tipo de situação e a gente começa a entender o porquê que eles ficam nessa... Eu ia falar um palavrão aqui, mas nessa bateção de tecla com o governo atual. Porque tudo traz pra eles. Você pisca, tem uma coisinha que beneficia eles. E, gente, isso aí é o dinheiro público. Porque lá no final, quem vai pagar a conta sou eu que pago a conta da Netflix. Sabe o que vai acontecer? Vai aumentar o valor dos streamings. Pra finalizar, o que vai já acontecer? Não é muito barato. Pra finalizar, o que vai acontecer é justamente isso. Eu que pago o YouTube Premium vou pagar mais, eu que pago o Netflix vou pagar mais caro. Mas, assim, pessoal, vamos pensar no coletivo. Não vai ser só eu que vou pagar mais caro. Você também que tá assistindo também vai, ela também vai, todos nós vamos, porque aqui a gente tá todo mundo no mesmo barco. E é o que eu falei pra vocês, comecem a se questionar porque sempre é o nome da Globo que está no meio. Bom, por isso que eu falo pra vocês, eu não assisto, lógico que porque eu acabei de falar, não é um conteúdo que me agrada mais, mas também por causa dessa forçação de barra o tempo inteiro. Bom, deixa aí nos comentários o que você acha sobre esse assunto. Se você gostou da forma que a gente abordou esse assunto, deixa o seu gostei aqui, é muito válido pra gente e nos ajude a chegar a ser um inscrito. Então verifica aí se você tá inscrito nesse vídeo, por favor. É muito importante pra gente chegar aos 100 inscritos, pessoal. E pra você que já é inscrito no nosso canal, o seu muito obrigado, o meu muito obrigada pra todo mundo. Continue nos acompanhando e fortalecendo a gente. Bom... Agora mudando de assunto, mas continuando no mesmo assunto, e essa frase não fez o mínimo de sentido, mas
A gente fala de tanta coisa aqui, de taxação, essas coisas. Como tá na moda dizer hoje, o bilionário é ladrão, porque as empresas só querem explorar os outros, né? Não é à toa que a Netflix está culpando o Brasil por resultado abaixo no terceiro trimestre. O que será que está acontecendo? Vamos lá, amor. Netflix culpa o Brasil por resultado abaixo do esperado no terceiro trimestre. Despesa inesperada decorrente de uma disputa tributária no país foi responsável pela divulgação abaixo da meta, disse companhia. A Netflix afirmou nesta terça, dia 21, que não atingiu metas de Wall Street para o resultado do terceiro trimestre devido a uma despesa inesperada decorrente de uma disputa tributária no Brasil, e divulgou uma previsão de resultado um pouco acima das projeções de Wall Street para o restante do ano. O serviço de streaming divulgou que teve lucro líquido de 2,5 bilhões e um lucro diluído por ação de 5,87 dólares de julho a setembro, período em que a animação K-pop Demon Hunter se tornou o filme mais assistido da história da Netflix. Analistas esperavam 3 bilhões de lucro para a empresa no período, o equivalente a 6,97 por ação, de acordo com a LSEG. A receita da companhia veio em linha das projeções a 11,5 bilhões. A Netflix informou que sua margem operacional para o terceiro trimestre foi de 28%. Sem a despesa tributária no Brasil, cerca de 619 milhões, a margem operacional teria excedido a previsão da empresa de 31,5%, disse a companhia. Pessoal, não tá fácil pra ninguém, né? E realmente é difícil empreender no Brasil. E é interessante que não só o empresário pequeno, como eu, por exemplo, que ainda não consigo nem ter um funcionário ainda, assim, por causa de questões assim de não conseguir faturar o suficiente, ter que bancar o imposto que é pedido, ter o foco também nas prestações de serviço e tudo mais, né? Assim, e também os custos é muito caro, bancar o aluguel é caro, bancar contas é caro, e assim, se para o pequeno e para um pequeno que ainda nem contrata alguém, imagina para o grande que tem vários funcionários trabalhando para si, cada um pagando uma cacetada de imposto, porque realmente na CLT é assim, se você contrata um funcionário, você paga 2. E também, para ajudar, você tem uma insegurança total quando se é relacionado à tributação para a sua área. Que é isso que a gente tá acontecendo, é isso que tem acontecido, é isso que a gente falou aí na notícia passada também, né? Então, assim, além disso, para ajudar também tem o que a gente falou também na notícia passada de não tá tendo roteiros tão bons ultimamente. Eu vou falar para você, a Netflix, ela passou por um período que a gente até falou muita lacração, só que muitos filmes bons eu assisti na Netflix. Eu acho que o último filme que eu assisti mesmo novo foi o Guerreiras do K-pop, que foi falado ali na reportagem. Eu gostei bastante do filme, eu gostei da animação, gostei do roteiro, gostei bastante do filme. Outro filme que eu assisti na Netflix também foi O Poço, que também é um dos filmes que eu mais gosto. A gente assiste várias séries na Netflix, né? Tem o Bird Box também, que eu gosto pra caramba desse filme. Tem Bird Box, tem... Só que junta isso com uma insegurança jurídica tremenda, e também o brasileiro não tá nas suas melhores fases para conseguir pagar streamings. Então, assim... Gente, é caro, tá? A gente tá falando de uma média de 40 a 50 reais para uma família. A gente acha caro e a gente tem condições de pagar, e para nós já é caro. E a gente, falando de uma família que ganha um salário mínimo, pagar 50 reais em um streaming, sendo que assim, a gente tem que parar para pensar, uma outra crítica que a gente tem que fazer
o aumento dessa quantidade de streaming saiu. Tem, por exemplo, tem o Netflix, tem o YouTube, tem o Prime, tem a Paramount, tem a Disney e tem eu não sei qual. Então, quando a gente vai contabilizar tudo isso, vai ficando muito pesado pro bolso das pessoas. Então as pessoas param de contratar ou elas vão cancelando porque vai se tornando muito inviável. É engraçado porque, assim, na minha época de criança, uns 20 anos atrás e tudo mais, né, há mais de 20 anos tinha lançado o DVD, né, e a maioria das pessoas, pelo fato de filme de DVD ser caro, né, um filme original e tal, as pessoas recorriam à pirataria nas vendinhas, nos camelôs, pagavam 3 DVDs por R$10 e tudo mais, assistiam ali seus filmes. O que aconteceu? Chegou os streamings, né? Chegou a Netflix, por exemplo, né? E tinha ali no seu catálogo a maioria dos filmes da maioria das produtoras. Eu lembro da época que Netflix tinha South Park, por exemplo. Eu assisti bastante South Park na Netflix. Tinha conteúdos da Disney? Tinha da Disney, tinha da DreamWorks e tudo mais. E o que aconteceu? As pessoas, elas literalmente abandonaram DVDs, abandonaram Blu-ray, tanto que você vê que hoje é coisa do passado esse negócio de DVD, Blu-ray. Você não vê mais, assim. Não. E, assim, é bem difícil ver Blu-ray, né? E... eu acho que com o crescimento da internet também parou muito. Exatamente. Né? As pessoas começaram a buscar, por mais que as pessoas ainda busquem a pirataria, elas começaram a buscar de forma online. Não, e é isso que eu Só que veio o streaming, que na época que lançou um Netflix da vida, que ele foi o pioneiro as pessoas elas preferiam da ação, ele não era tão caro. Vamos supor, tá? R$20. Mas se era R$20 e você tinha um catálogo gigantesco com filmes da DreamWorks, da Disney, o South Park, tinha conteúdos da Pixar, tinha a maioria de conteúdos ali reunidos dentro de uma única plataforma, saía mais barato que eu ter que ficar caçando por pirataria e correr o risco de colocar um vírus dentro do meu computador. Esse foi o ponto que eu queria chegar, né? Com a ascensão do streaming, as pessoas pararam de investir na pirataria porque não era tão mais cômodo você arriscar pegar vírus no seu computador, você arriscar baixar arquivos que você não quer, para sim você pagar um serviço ali e ter exatamente aquele filme, aquele entretenimento que você quer consumir naquele momento, né? Só que é engraçado porque, beleza, a Netflix fez isso, daí chegou a Prime, chegou a Disney, chegou a outra, chegou a outra. É o que eu falei. E virou uma bola de neve que hoje... A maioria dos canais, vamos falar assim, porque agora streaming é quase que um canal, né? Porque tem a Netflix, mas aí foi a Disney que era um canal e criou a Disney Plus, aí tem a Paramount, que também era um canal, criou o streaming dela e jogou todos os conteúdos que era relevante, que era dela, dentro da plataforma dela, e cada um foi separando seus conteúdos e no final a gente tem um monte aí. Exatamente, por ter um monte, assim, o que as pessoas elas têm voltado a fazer? Pirataria. E assim, é incrível isso, assim, não que seja culpa dos streamings, mas será que se não fosse algo, assim, beleza, você tem que consumir vários streams, mas se os streams fossem uma coisa barata, que realmente, mesmo juntando tudo, coubesse no bolso das pessoas, será que não teria um resultado tão ruim? É o que eu falei, tipo, o YouTube, a gente paga o YouTube, a gente tá trabalhando para o YouTube hoje, mas... quando eu pago, acho que R$53,90 por mês no Família. Eu tenho uma quantidade de pessoas que eu posso adicionar, mas, gente, mesmo assim, é um valor alto. Porque, assim, vamos supor, que nem eu falei pra vocês, a gente tem uma condição financeira ok, razoável, a gente não é milionário, mas a gente tem uma condição de vida razoável. Mas coloca aí pra uma pessoa que ganha um salário mínimo hoje no Brasil, pagar R$53,90. E lembrando que a situação hoje em dia do Brasil também não tá fácil. Sendo que às vezes R$53,90 e esse salário mínimo que essa pessoa recebe, ele é o único provedor das contas dentro da casa. Então fica muito pesado quando a gente pensa em tirar, entende? E eu convido você para ver assim, a notícia que a gente postou anteriormente, que a gente acabou de falar, volta nela para você descobrir exatamente o que tem tornado
cada vez mais a vida do brasileiro mais caro. Se você Porque a gente tá falando aqui e... Vamos lá. A notícia anterior foi a taxação da Globo. Então, a gente já tá falando aqui que o Netflix reclamou. E, gente, se vir realmente a PL da Globo e chegar num ponto onde tenha que colocar conteúdo nacional ou ele paga, ou tem que ter uma quantidade de conteúdo nacional dentro do streaming, você acha mesmo que eles vão colocar ou você acha que eles vão aumentar o valor? E assim, no pior dos casos, você acha que eles vão continuar no Brasil, sendo que eles não estão dando lucro? Eles têm operação aqui, afinal, se você tá realizando serviços brasileiros, você tem que estar sediado aqui. Não sediado, mas você tem que ter base aqui. Ou seja, você acha que para eles vai ficar viável continuar no Brasil com esse tanto de taxação absurda que tá vindo? É uma reflexão. É uma taxação em cima da outra e não tem lucro. As pessoas estão parando de contratar esse tipo de serviço e estão voltando a recorrer à pirataria. A pergunta que fica é, com mais taxação, será que os streamings vão continuar aqui? Exatamente. Deixe nos comentários a sua resposta. Lembre-se sempre que as pessoas podem vir e falar assim, ai, mas eles são bilionários, ai, que não sei o que, isso aí é fichinha. Gente, para uma empresa ficar no país, ela tem que ter lucro. Qualquer empresa, para ela se manter aberta, e o lucro que eu tô falando não é o quanto vai pro bolso do bilionário, é o lucro de pagar todos aqueles funcionários que tá alocado aqui. Olha, eu vou falar para você, eu quando era pobre, eu já tinha um medo de perder dinheiro. Hoje que minha vida tá um pouco melhor, meu medo de perder dinheiro triplicou ainda. Eu fico imaginando se um dia eu chegar bilionário, como é que vai ser o medo de perder o dinheiro. Então, é essa a reflexão. Deixa aí nos comentários o que você acha sobre esse assunto, a forma que a gente comentou sobre esse tópico. E deixa o seu curtir nesse vídeo também, caso você tenha gostado aí da forma que a gente abordou. Lembre-se, gente, eu vou cobrar vocês agora em todo o vídeo até a gente alcançar 100 inscritos. Verifica a sua inscrição no canal, veja se você está inscrito aqui, porque isso aqui ajuda demais a gente. E também, se você gosta do nosso conteúdo, ajuda a gente a trazer o conteúdo que você gosta. Ativa o sininho também para você receber em primeira mão os vídeos. Não esquece, se inscreve e ativa o sininho, que aí você recebe os nossos vídeos em primeira mão. E agora é a hora do quiz, porque se você assiste todos os nossos vídeos, o que temos depois da segunda notícia? É isso mesmo, casamento blindado. Gente, como não falar sobre um livro que ajuda vários casais a recuperarem aquele calor assim no casamento, a recuperarem aquela sensação gostosa de estar junto com alguém que você está na mesma vibe, estar junto com alguém que você gosta, alguém que você ame e alguém que você queira se ver até o fim da vida com essa pessoa. Eu não digo nem recuperar, eu digo acordar, porque deve estar dormindo aí dentro do relacionamento de vocês, aquela sensação boa do casamento lá do começo. Então isso aqui vai ajudar vocês a acordarem aquela emoção do casamento de novo. E fala pra eles como é que eles fazem pra adquirir um livro igual esse. Não é esse porque esse é nosso, a gente não vai vender esse. A gente vai vender um igualzinho esse aí pra você. Lacradinho, pessoal. Lacradinho, vai chegar aí na sua casa, o livro físico. Nas suas mãos, como é que faz? É só você entrar no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Exatamente, você vai pegar o seu celular, você vai rolar a tela e você vai abrir os comentários. O primeiro comentário fixado vai levar você até a loja oficial aí que você vai poder comprar esse livro. Bom, o que a gente trouxe hoje desse livro aqui? Sacrifício nas amizades. Eita! Se alguém tem sido uma influência negativa no seu casamento, uma pessoa que o seu cônjuge não confia ou se sente desconfortável com a sua amizade, você terá de sacrificar a amizade pelo seu casamento. Amizade do sexo oposto geram ciúmes e às vezes até alguns parentes terão que ser mantidos à distância. Bom, vamos pensar o seguinte raciocínio. Seguinte escala. Tem colega, tem amigo. Na verdade, eu não digo nem isso. Tem o chegado, tem o colega, tem o amigo, tem o ficante, a namorada e a esposa. A esposa, ela tá acima de todos eles. E se você é mulher,
Ou se você se relaciona com homens, o marido tem que estar acima de todos esses. O que eu tô dizendo é, a partir do momento que você se casa, você está definindo que uma pessoa deste mundo, ela vai ter a sua maior exclusividade. Essa pessoa aí, sempre que tiver uma decisão, se é ou trabalho ou essa pessoa vai ganhar. Se tiver uma decisão, por exemplo, alguma coisa que você gosta ou essa pessoa vai ganhar. Se você tem uma decisão importante, essa pessoa vai ganhar, porque essa pessoa ela vai saber exatamente aquilo que é melhor para você e vai te apoiar se for uma coisa boa e vai te acordar caso seja uma coisa negativa. E falando de amizade, pessoal, é muito claro, entre homem e mulher, sempre, não importa se é amigos de longa data ou acabou de conhecer, sempre entre homem e mulher é capaz de rolar uma química. Então, quanto a gente mais evita situações indesejáveis, menos a gente vai ter de situações indesejáveis. E como é que eu tô dizendo? Eu vou ter que me trancar numa caverna e não olhar para mulher nenhuma? Eu vou ter que colocar uma venda nos olhos e não olhar para ninguém e não dar nem bom dia? Eu acho que assim, o texto ele fala tanto sobre amizade quanto sobre família também. Fala sobre parentes. E respondendo a pergunta do Renan, não, você não tem que usar uma venda. Mas eu não lembro onde eu vi agora, se foi no TikTok, no Instagram, no Shorts aqui do YouTube, eu não lembro onde foi. Mas o vídeo falava basicamente o seguinte. Falava no caso da moça falando pra homens, mas é cabível pros dois lados. Que falava assim, se você é homem, você tem que andar de cara fechada na rua. Não tem pra que você ficar de sorrisinho, felizinho, alegrinho. E do mesmo jeito é válido pra mulher. Gente, não dê abertura no seu relacionamento. Porque você não está aberto para uma nova relação. Então não tem pra que você sair na rua rindo, dando bom dia. E não tô falando que você tem que ser mal educada. Se você encontrou uma pessoa no caixa, dê bom dia a ela. Mas você não tem que ficar de conversinha, ou gracinha, ou risinho à toa. Não tem. Um relacionamento é a dois. E o que eu tava falando é que o texto ele diz sobre relações, ele fala sobre sacrifício nas amizades, mas no final do texto ele também fala sobre família. Entendam, a própria Bíblia, ela diz que você sairá da casa dos seus pais e se juntará ao seu parceiro. E nisso vocês se tornarão uma só carne. Então você deixa a casa dos seus pais, você sai. E passa a viver uma nova história. O seu marido hoje vai se tornar sua família. A sua esposa hoje, ela vai se tornar sua família. Eu acho que... A gente tem que... É um assunto delicado pra falar, porque muitas pessoas, elas não aceitam que... Ai, mas é minha mãe, ai, mas é meu pai. Eu entendo. Mas quando a gente inicia um casamento... Ai, mas e se eu terminar? Você já entrou errado no teu casamento. Porque você não tem que entrar no seu casamento falando, e se terminar? Não vai terminar. Vai continuar. Foi um pacto que vocês firmaram com Deus. Pessoal, eu acho que um dos maiores motivos assim, de divórcio que deve existir é justamente a dificuldade de abandonar a vida de solteiro. Vida de solteiro eu não vou nem falar que é boa. Até mesmo porque... eu sou muito mais feliz casado. Depois que eu me casei, minha vida realmente foi pra frente. Depois que eu virei pai ainda, parece que eu comecei a viver. Eu não sei nem como é que era antes dessa minha vida casado, com filho. E o que eu tô dizendo é, isso daqui só aconteceu pra mim, eu só sou realizado desse jeito, no meu casamento, na minha paternidade mesmo, sendo pai. Né? E até mesmo com meu pai hoje, que eu tenho uma relação muito boa, justamente porque eu consegui dar cada coisa seu devido lugar. A Luana, ela é minha esposa, ela é a pessoa
com quem eu estou do lado, é a pessoa com quem tem que me apoiar em todas as decisões que eu tomar, porque se ela não apoiar, não é uma decisão que eu tenho que tomar. Porque a partir do momento que eu me casei, eu e ela nos tornamos uma só carne. Eu tenho plena ciência disso e ela tem plena ciência disso também nas escolhas dela. Se você casa já pensando assim, e se termina, não case. Porque a pior coisa que existe para alguém é o divórcio. A pior sensação que existe para alguém é a sensação de perder meu tempo. E, gente, eu sempre brinco com meu marido, eu sempre brinco com ele falando o seguinte: se algum dia a gente pensar em terminar, é tão burocrático, mas tão burocrático, que a gente dorme que passa. E é simplesmente isso, porque é trabalhoso se divorciar. Não é uma coisa fácil. Então, se você tem toda a disposição para ter todo esse trabalho para se divorciar, por que não colocar toda essa disposição para manter seu casamento? E entenda uma coisa, para você que ainda tem... Para manter algo que já foi construído, que vocês já selaram. Eu acho que é muito mais fácil vocês manterem algo que já foi selado do que vocês ir lá e realizar todo um processo de divórcio e criar uma cicatriz, às vezes profunda, até o final das suas vidas. E como eu gosto de falar em todo vídeo de casamento blindado, lembre-se que quando você se casou, não foi uma escolha só da outra pessoa, não foi uma escolha dos seus pais, não foi uma escolha dos seus avós, não foi uma escolha do seu irmão, foi uma escolha sua. Você escolheu levar a pessoa para o altar, você escolheu viver a vida com essa pessoa e você tem que honrar com a sua palavra. Bom, deixa aí nos comentários o que você acha sobre esse assunto, se você já teve que fazer sacrifícios na sua vida para poder deslanchar de uma certa forma o seu casamento, os sacrifícios que você acha que foi bom de alguma forma para você. É sempre muito interessante ver essas experiências aí, então a gente pede para deixar um comentário. Curta esse vídeo se você gostou da forma que a gente abordou. E se você não é inscrito nesse canal, confira aí, gente. Eu quero chegar a 100 inscritos. Me ajude, pessoal. E, olha, eu vou falar pra você. Até a gente chegar nos 100 inscritos, eu não paro de falar do governo. Tanto que eu trouxe uma notícia aqui que você ficou sabendo. O que você ficou sabendo sobre o Drex? Eu sei que era uma moeda digital que o governo tava criando pra ficar monitorando. Assim, pelo que eu entendi sobre o Drex, ele ia funcionar tanto como uma moeda, como para contratos. Por exemplo, eu tinha visto uma notícia recentemente falando que ele seria, tipo, pra compra e venda de imóveis, compra e venda de carro, que seria feito muito por meio de contrato e que funcionava da seguinte forma: o real comprava o Drex, só que o Drex não voltava a ser o real. Uma vez que ele se tornou Drex, ele não voltava mais. E eu lembro que era uma paridade de 1 para 1, se eu não me engano. Era um real seria um Drex. 1 real é igual a um Drex, né? E eu perguntei do Drex justamente porque faz 2 anos que a gente tá falando, faz 3 meses, menos de 3 meses de canal, mas faz 2 anos que o pessoal tem falado sobre o Drex. Falaram que ia substituir o real, que as pessoas iam começar a ganhar em Drex, que iam fazer as transações em Drex. Mas hoje eu vim informar para vocês que o Banco Central encerra o projeto Drex, o Real Digital. O Banco Central encerra o projeto do Drex, o Real Digital. O Banco Central encerrou o projeto do Drex, o Real Digital. A decisão foi tomada durante uma reunião com representantes dos consórcios que integravam a iniciativa. E o desligamento da plataforma poderá ocorrer já na próxima semana. Pedro Magalhães, empreendedor no mercado de ativos digitais, facilita o encerramento da iniciativa. Segundo ele, a plataforma desenvolvida para o Drex foi encerrada pelo Banco Central por não atender critérios mínimos de privacidade e por custos elevados de transação. Vitor Valente, advogado especialista em criptoativos, confirmou à Gazeta do Povo que o assunto já vinha sido amplamente comentado no setor. O ecossistema aguarda maiores esclarecimentos sobre resultados alcançados e valores despendidos. De acordo com o Valor Invest, uma pessoa ligada ao projeto teria descartado o fracasso da experiência
já que teria evidenciado os benefícios que a tecnologia blockchain pode proporcionar. O entendimento do Banco Central é que não é viável manter uma infraestrutura estável para viabilizar esses negócios, disse a fonte ao portal. O projeto falta de privacidade e vigilância foram pontos criticados do Drex. O projeto foi alvo de questionamentos, especialmente por representantes da direita que afirmavam que o real digital poderia se tornar um instrumento de vigilância estatal e de censura e controle social. Em agosto desse ano, o coordenador do Drex no Banco Central, Fábio Araújo, informou que o BC deixaria de lado o uso da tecnologia blockchain, pois não teria sido possível garantir a privacidade das transações entre instituições financeiras. E desde então, a autoridade monetária não se pronunciou oficialmente sobre o tema. É incrível, né? Porque, assim, segundo a notícia, parece que as causas foram o custo de operação, que realmente, para quem não sabe como funciona esses serviços de tecnologia, cada vez que você faz uma transação dessa, é uma chamada que você está fazendo para um computador realizar uma ação. Nesse caso, transferir o dinheiro de uma conta para outra. Essas formas de requisições de computador têm custo. E hoje em dia tem custo por requisição. Então, se não for algo que vai compensar bastante, é capaz até de tomarem prejuízo nessa. Outra coisa também. E antes que alguém venha nos comentários falar que o Renan não sabe do que ele está falando, ele trabalha em banco, tá? Só pra deixar bem esclarecido, assim, porque daqui a pouco aparece um engraçadinho no comentário falando, ai, não tem nada a ver. Mas eu vou falar pra você, não precisa nem trabalhar em banco pra saber que realmente você solicita uma tecnologia, você paga pra utilizar, né? Mas a gente tem que explicar pessoal, muitas das coisas que a gente tá falando, ok, a gente não entende muito, mas outras a gente entende e essa é uma delas. Pessoal, pra vocês que são do canal, eu entendo que quando a gente fala de tecnologia, é do que a gente vive. Então, assim, não que a gente esteja certo sobre tudo, assim, deixa nos comentários aí se a gente tá falando alguma groselha. Mas, assim, de uma certa forma realmente, quando você faz um projeto de TI que vai consumir requisições, que você vai ter que colocar em um servidor e você vai ter que usar de alguma maneira, você vai ter que pagar por isso. Então, se você não faz um mensuramento, assim, do que você vai fazer e quanto vai receber, né? Assim, é capaz até de você ficar no vermelho. Outra coisa, a gente falou que o Drex, ele seria tanto uma questão de real quanto contrato. Se eu não me engano, se você receber esse Drex de acordo com um benefício, dizendo que esse Drex é só para comprar alimento, se você fosse pagar uma conta de luz, você não poderia, por exemplo, porque a conta de luz não é alimento, né? É a mesma coisa que, vamos fazer até uma analogia aqui, é a mesma coisa que o vale alimentação. Você não consegue passar um vale alimentação, por exemplo, no posto de gasolina, porque é um dinheiro separado para alimentação. Já a questão do Drex seria a mesma coisa. E é até irônico ser barrado por questão de vigilância. Privacidade. De privacidade, porque para você ter um controle desse, você tem que ter acesso a informações do o que o usuário está gastando, para onde ele está gastando, o que ele está gastando, né? Sendo que a gente está falando, pessoal, de dinheiro, a gente tem liberdade ainda, assim. A gente não mora numa ditadura, assim. A gente pensar que chegou até esse ponto, né? Teve que alguém chegar e falar assim, olha, tá violando questões de privacidade aí, hein? Entendeu? Então, assim, é muito perigoso. Era meio óbvio que não daria certo, porque assim, e antes que gente, assim, eu tava falando até antes da gente iniciar o vídeo, que os nossos dados bancários, eles já são, de certa forma, meio que monitorados, tá? A diferença é que não é de forma tão escrachada assim, tá? Tanto que, se vocês verem, o nosso CPF, ele anda de um banco para o outro, um banco passa informação para outro. Enfim, os nossos dados, eles andam.
Mas eu vou ser sincero, Mas pessoal. não é de forma, tipo assim, a forma meio de controlar o que eu tô fazendo. Que nem o Renan falou. Mas se falarem que esse dinheiro que tá caindo aqui, que é meu, que eu depositei ali, ele tem que ser gasto com alimentação, e eu quiser comprar um gás, ele não pode ser. Não é assim que funciona hoje. E vamos ser coerentes aqui, pessoal. Assim, também, hoje em dia, nos dias de hoje, é meio que botar um chapéu de alumínio, falar que essa questão de privacidade e tal, porque, a não ser que você seja adepto de VPN, por exemplo, e utilizar navegadores que não coletam dados em si focados na segurança, como o Tor, por exemplo, se você usa redes sociais, qualquer um consegue pegar informações sobre você, por exemplo. Hoje em dia, para se manter totalmente em privacidade, eu acho que é no mínimo impossível. Eu acho que é impossível, né? Porque só se você mexe só com Bitcoin, você não usa rede social nenhuma. Se você tem um e-mail, por exemplo, porque, um Proton-mail da vida... Mas a partir do momento que a gente tem... Eu fui lá, comprei um computador, ele tem um número de IP, ele já é rastreável. A partir do momento que você tem... A partir do momento que a gente tem um aparelho de celular, ele já é rastreável, ou seja... Eu acho que, assim, a questão de privacidade e tudo mais é importante em si, mas eu acho que nesse ponto o que pesa mais é justamente quando a gente está tratando de dinheiro, né? Quando a gente, assim, quer... entre aspas, controlar o que uma pessoa vai gastar ou não com o dinheiro dela, eu acho que é um assunto bem delicado. Eu sou a favor daquele que a Janja falou que vai ter. É o Sururote. O Sururote. Nossa, Sururote. Vamos deixar de comprar dólar para ficar comprando Sururote. Esse aí é maravilhoso, Sururote. Bom, brincadeira, tá? Pelo amor de Deus. Pessoal, deixa nos comentários aí o que você achou desse vídeo, a forma que a gente abordou, se vocês concordam ou não com a nossa opinião aqui. Verifique a sua inscrição no canal, pois é muito importante pra gente que você esteja inscrito. Me ajuda, pessoal, ajuda eu. Se não for por mim, ajuda a Luana. Ajuda a Luana a chegar aos 100 inscritos, pessoal. O meu adeus ao Drex. Vai com Deus E pra você que chegou até aqui, pessoal, muito obrigado. Pra você que assistiu todo o nosso vídeo, a gente fica muito feliz aí de saber que tem pessoas que estão acompanhando assim o nosso trabalho. A gente realmente se esforça para gravar esse conteúdo aqui para vocês. Muito obrigada a todo mundo que comenta aqui nos vídeos. A gente vê todos e curte. Alguns a gente comenta. O Renan, ele adora comentar um biscoito. A gente dá biscoito. Quem vem aqui na Falta de Educação, eu agradeço por vir comentar meu vídeo e dou biscoito pra pessoa. E, gente, assim, só pra... não é que a gente ficou ofendido nem nada... Mas assim, você chegar num vídeo de notícia e comentar sobre a aparência da gente, o que isso tem a ver? E assim, a gente não tá no concurso de Miss, né? Mas, pessoal, eu não tô no concurso de Miss, eu tô na minha casa, eu trabalho home office, eu tenho fobia social, eu mal saio da minha casa. A gente não sai de casa. E eu não falo igual uma pessoa que falou que tem fobia social e depois entrou na Rede Globo, não. Se o pessoal da Rede Globo me chamar, pode ter certeza que eu não vou, não. A resposta é não. Mas assim, não, pessoal. Me chamem, nem perca seu tempo. Nem no mercado eu gosto de sair, então é aquela, pessoal. Não percam seu tempo, Rede Globo, de querer me chamar. Obrigada. Segundo, eu já sou casado, a pessoa que tem que me achar bonito, e outra coisa, graças a Deus já me acha. Outra coisa, eu acho muita falta de educação, desculpa, a questão de... Quem veio comentar isso era uma pessoa idosa. Gente, você tá no conforto da tua casa, você pegou um casal de jovens pra comentar que a gente é feio, que a gente tá com inveja, sério. Ai, meu Deus. É muita falta de que fazer. Bom, mas é isso, pessoal. Muito obrigado aí pra você que assistiu. Esse foi o momento desabafo, entre aspas. Se você quiser comentar aqui alguma coisa negativa, o Renan vai deixar seu biscoito, sua pipoca, seu croissant. Lembrando que esse biscoito não adianta, vai ser amendoim, depois vai ser pipoca e deixa o que mais até a gente alimentar a sua garganta. Bom, até a próxima. Um beijão aí, até mais. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta Sururote aqui embaixo, tá? Tchau.